está por trás de Alexandre de Moraes? Minha luta é contra os comunistas, ladrões de dinheiro público. Nesse vídeo, a doutora juíza Ludmila Lins Grilo vai falar de um podcast que aconteceu nos Estados Unidos. O que está por trás de Alexandre de Moraes, das intervenções na política, nas eleições, todas essas coisas aí que aconteceram, e as interferências, o que está outras autoridades no Brasil, o tal sistema. A gente fala que o tal sistema, muita gente não entende, você vai entender um pouco o que é o tal sistema. E o papel de Lula, o bobão da corte, e o que está por trás de tudo isso aí, esse imbróglio. Vamos pro vídeo, mas já deixa um like aí para ajudar o canal, se inscreva, compartilhe, comente. Vamos entender tudo isso aí o que está acontecendo. Os americanos têm muito documento do Brasil. A posse de Trump nos Estados Unidos está colocando em modo de emergência muitos poderosos aqui no Brasil. Alguns que nem sequer recesso ou férias vão tirar. E a coisa pode pegar fogo. 2025 promete. Na sessão passada, nós já temos as mãos queimadas. As nossas intervenções no processo eleitoral deram errado. Por vídeo. Quem está por trás de Alexandre de Moraes? Essa não é aquela pergunta de $1 milhão, é a pergunta que todo mundo quer saber, né? O povo quer saber quem está por trás do homem. E começam aí várias teorias, né? Várias teorias. A teoria de que ele age sozinho, é um lobo solitário, é um cara maluco, sei lá, é um cara ousado, ou sei lá, que quem manda nele é o Temer, e que quem manda é o Alckmin, e quem manda é o sistema. Aí, quando fala sistema, a gente... Mas o que é sistema, né? Mas a gente vai ver hoje que, assim, pelo que está se desenhando, é de fato o sistema do Mike Pence, em que ele cita expressamente a Rede Globo. Deu a credibilidade, virou um partideco político a grande imprensa. Globo lixo. Globo lixo. Não aceite chamar a Globo de lixo. Porque lixo é reciclável. A Rede Globo, o gringo, o americano, citando a Rede Globo, dessa influência americana nas eleições brasileiras, e cita também expressamente o nome do Alexandre de Moraes. Esse pega, mas não vai pegar em mim. Eu vou fazer dinheiro fora do sistema até o fim. Fazer dinheiro fora do sistema até o fim. Burrice pega, mas não vai pegar em mim. Burrice pega, mas não vai pegar em mim. Eu vou fazer dinheiro fora do sistema até o fim. Se os Estados Unidos provar o que está falando aí, é um dos maiores escândalos do século que a gente já viu. Como tendo sido o agente utilizado pela CIA para interferir nas eleições brasileiras contra o Bolsonaro e a favor do Lula. Pelo que está se desenhando, é de fato o sistema. Capacity built in a region. So capacity building is a phrase in statecraft that effectively means building up an asset so that it has the capability to be instrumentalized by the U.S. State Department. So, for example, whenever we're trying to do something in a foreign country, the first thing we do is we look at the state of the chessboard. What assets are on our side there? What political groups? Olha o que ele está dizendo aí, que esse CEPPS foi instrumentalizado, ele falou isso aqui agora, para interferir nesses países estrangeiros. Então, ele se pergunta, né, o que podemos fazer, né, para interferir, para fazer com que aconteça. Agora, com o governo Trump, uns problemas sérios com o Brasil e Lula aí pela frente, viu? São as coisas que queremos nesses países estrangeiros. Isso era objeto desse órgão interno da CIA, segundo o Mike Pence. What demographic groups, what religious groups, what political parties, what universities, what media institutions, what capacities do they currently have?
what capacities do they need but don't have? And that is where the flood of State Department and USAID and NED funding comes in to capacity build them so that they can be instruments of U.S. statecraft. Entenderam o que ele disse? Pelo que ele está falando aí, ele está dizendo que Moraes é um agente secreto, não é isso? Trabalha para a CIA. Então, nesse momento, esse órgão, ele vai estudando quais órgãos, universidades, grupos de mídia, né, jornalistas, quem é que pode ajudar os Estados Unidos a concretizar aquele objetivo que eles querem. Então, eles fazem um estudo e verificam quais universidades, quais influenciadores, quais grupos de mídia poderiam ajudar nisso. E o que... Olha, eu sei como um cidadão brasileiro pagador de imposto, que os gastos do governo cada vez se endividando mais, a economia quebrando, tem coisa errada aí por detrás no governo Lula. Eles metem grana nessas instituições e no bolso também de pessoas, né, pessoas físicas, né, que eles considerem que possam ajudar a concretizar o que eles querem. Came a little bit later in the game, but it's a spawn out of this NED censorship network, this explicitly created by the CIA director. A gente começa a entender por que os artistas, a Rede Globo, fala tão bem deles e muita gente no Brasil. Came a little bit later in the game, but it's a spawn out of this NED censorship network, this explicitly created by the CIA director, self-confessed, effectively, CIA cutout. So this CEPS program is basically, in large part, the reason that the Brazil censorship state was erected. That's who... Fala aí expressamente. A censura no Brasil foi estabelecida com base no trabalho desse CEPS, desse órgão interno da CIA. Ele falou isso com todas as palavras. That CEPS program, it's both sides of the political aisle, but both of them hate Trump. Both of them hate populists, whether it's the U.S. with Trump, Bolsonaro in Brazil, and again, the whole suite of EU countries that we just talked about. And they descended on Brazil just 2 weeks after Bolsonaro was elected in 2018. Opa, viram o que ele disse aqui? Esse órgão da CIA começou a atuar no Brasil 2 semanas antes do Bolsonaro ser eleito em 2018. Olha há quanto tempo eles estão ocupando o ambiente político brasileiro. Eles olharam para aquilo ali que estava acontecendo com o Bolsonaro, eles viram, olha, esse camarada aqui não tem dinheiro, não tem nada, o cara conseguiu ganhar uma eleição só pela força do carisma e das redes sociais. Então eles foram lá, em loco, no Brasil, estudar o que aconteceu. E eles foram acompanhar desde o início, de forma a não permitir se repetisse 4 anos depois. Então eles pensaram, bom, deu ruim, Bolsonaro foi eleito, mas não vamos permitir que isso aconteça de novo. É isso que o Mike Pence está falando aí. Então, durante todo o governo Bolsonaro, ou seja, 2 semanas antes do Bolsonaro ser eleito, e durante todo o governo Bolsonaro, a CIA ficou, segundo Mike Pence, atuando no Brasil para impedir que o Bolsonaro fosse reeleito na outra eleição. Vocês estão vendo a gravidade do que está sendo falado? The Council and NED held all these meetings about how Bolsonaro only won because of basically social media and end-to-end encrypted chats like WhatsApp and Telegram. Então, eles estavam aturdidos com o fato do Bolsonaro ter ganho a eleição por WhatsApp. Isso ficou melhor. Não ficou melhor, o sistema ficou pior. E o pior, sem condições de corrigir. Por Telegram, por rede social. Que história é essa? A gente precisa de tanto dinheiro para ganhar a eleição? Como que esse camarada aí ousou
ganhar a eleição sem grana, só usando o WhatsApp. And that we need to basically stop Bolsonaro's presidency in its tracks and stop him from getting reelected by creating a censorship infrastructure in Brazil that is powerful and institutionally as wide and deep as our other diplomatic work. Então, eles disseram, olha, a gente precisa criar uma estrutura de censura no Brasil que impeça esse sujeito de ser reeleito. Brawl of coalitions called D4D, Design for Democracy. And Design for Democracy, in tandem with this CEPS program, goes on to work with the censorship court, de Moraes, the censorship Voldemort on their TSE court. O Tribunal da Censura de Moraes, ainda chamou o Moraes de Voldemort. Então, aí ele fala expressamente que esse complexo de censura que partiu da CIA passou a atuar no Brasil juntamente com Alexandre de Moraes. Você vê que eu não estou dando interpretação nenhuma. Eu só estou dizendo o que ele disse. Tá aí, para todo mundo ver. O mundo todo viu. No maior podcast do mundo, o camarada falou isso. Vocês estão vendo? Por que isso aqui é uma bomba? Vocês sabem, todo mundo sabe, que a pressão para consertar o Brasil vai vir daqui de fora. Todo mundo sabe disso. The election management and censorship body of their Supreme Court. This is the guy who has gone to war with Elon Musk. Ó, esse foi o cara, ou seja, o Alexandre de Moraes, esse foi o cara que foi à guerra com Elon Musk. Artista que não foi beneficiada pelo governo Lula fez uma denúncia gravíssima. Jojo Todinho, sim, disse claramente que foi convidada, ou melhor, que se apoiasse ao governo Lula, ganharia uma cifra alta de mais de 1 milhão. Ofereceram 1,5 milhão para fazer campanha quando Lula se veio candidato a presidente. Convidamos esta artista para que venha a esta casa para falar, pois esta pauta é gravíssima. Talvez seja por isso que os artistas do governo Lula não cantem mais Salve Amazônia, não falem mais sobre desmatamento. Será porque estão sendo beneficiados? Espero que ela venha aqui também comentar. E vocês vão ver que ele está por dentro do que o Alexandre de Moraes fez com o Elon Musk. They help that censorship court set up a disinformation task force, and their own institutional assets get put on the advisory committee of the Brazilian censorship court to direct the censorship policies of the same institution that banned X from Brazil, that seized Starlink's assets. A mesma corte que está praticando a censura por influência da CIA foi a mesma corte que bloqueou os ativos da Starlink, que bloqueou o X no Brasil. Como é que é? They worked with the universities, FGV DAP, and other very significant Brazilian universities. They set up disinformation centers in there and got academic thought leadership published in Brazil about the need to pass anti-misinformation laws. Olha aí, esse setor da CIA passou a influenciar as universidades, os acadêmicos. Ele cita expressamente a FGV, Fundação Getúlio Vargas, para que... Aí, para mim, explica os gastos do governo Lula, porque o Brasil gasta tanto. Esses centros acadêmicos passassem a influenciar o debate público para que leis anti-desinformação, sabemos, leis de censura, né? Para que leis contra a desinformação passassem no Congresso Nacional. E até hoje a gente se vê às voltas com esses PLs de censura, que toda hora ficam tentando passar a goela abaixo. Então, PL da censura, vocês conseguem entender de onde que está vindo? Está claro agora, né? Qual que é a origem remota do PL da censura? Segundo Mike Benz, é a CIA. Their own NDI
fellows and operatives were publicly testifying to the Brazilian parliament on the need to pass these laws. A necessidade de passar essas leis. Entendem por que eles estão insistindo nisso? Loucamente. O Congresso rejeita, o povo rejeita e eles estão lá batendo nessa tecla. É o Supremo, a Globo, o pessoal aí, é uma pressão terrível para o Congresso aprovar essas medidas aí de censura o mais rápido possível. De onde que está vindo a ordem? Mike Pence está falando aí. Tá tudo ficando mais claro agora, não tá? Publicly speaking to the prosecutors association groups in Brazil, telling them they need to prosecute misinformation on this. They were funding millions of dollars to Brazilian media institutions. Viram que ele disse? Que eles tiveram, inclusive, conversas com promotores, procuradores da República, para que denunciassem pessoas por desinformação. Então, a gente entende que não era exatamente isso, né? Era censura propriamente dita, só que eles usam a palavra desinformação para não dizer que está censurando. De onde que está vindo a ordem? Está aí. Internet censorship and to promote the banning effectively of any pro-Bolsonaro content on social media or on end-to-end encrypted chats. USAID then kicked in millions of dollars of funding to Internews, which is another U.S. government-funded media projection arm, to promote media literacy programs, information integrity programs, countering mis and disinformation programs in Brazil. So at every level, Brazilian media companies, they partner with Globo, for example, the largest media outlet in Brazil. Ó, surgiu aí expressamente o nome da Rede Globo, né, a maior rede de mídia do Brasil. Então, como partícipe dessa pataquada. The media institutions, the universities and thought leaders, the politicians, the judges, it was full spectrum. It was the same thing that we do when we try to regime change a country. By the way, this is in USAID's charter. This is one of the reasons they're able to get away with this. In USAID's charter, it allows USAID to capacity build assets to do so-called judiciary reform, which means influencing the laws and the structure of the judges and to be able to have our foreign aid money get laws passed or get structural changes made to the court system there. And this is what CEPS did. This State Department CIA front censorship organization, they developed a strategy they called EMBs, election management bodies, which is basically focusing in on the court system of different countries they're in charge with adjudicating elections in order to get them to grow a censorship capacity to censor the ability for people to question their elections. Opa! Viram o que ele falou? Que esse dinheiro está sendo implementado em vários países no sistema de justiça para que a justiça desses países, o que inclui o Brasil, passe a censurar as pessoas, impedindo essas pessoas de contestarem o sistema eleitoral. Aí começa a ficar claro que o perdão de Bolsonaro para Daniel Silveira não valeu de nada. Já o de Lula para Zé Disseu, valeu, né? Vocês já viram isso acontecer em algum lugar? Expressamente. Que a ideia desse órgão da CIA é fazer com que a justiça dos países passe a considerar ilegal qualquer ato de desconfiança da legitimidade das eleições. Isso aconteceu no Brasil ou não? Tudo claro, né? Sim, ninguém podia falar nada, nem a cor da caixinha, nem o nome. Era como a caixinha fosse uma santa deusa. As coisas estão ficando claras, né? And they had all these stakeholder meetings. Some of them are really funny. Some of them they said, well, some of our EMB partners didn't want to actually, didn't think they could pull this off. They couldn't convince the other political stakeholders in their country to grow this censorship capacity. And they advised them about how they could cleverly use rhetoric to disguise the programs. Don't call it a counter disinformation program if you think that'll ruffle too many feathers.
Instead, simply call it strategic communications. And Aí vocês entenderam, né? Não chama isso disso, não. Usa uma palavrinha mais bonitinha. Lembra da desordem informacional? Você não vai chamar de censura. Então você cria uma palavrinha que soe bonito, uma expressão que soe bonita. Ah, isso é uma desordem informacional. Então precisamos retirar essa desordem de circulação, porque nós, né, os bonzões do TSE, é que sabemos o que a população deve ver. O cidadão no Brasil só serve para pagar imposto e votar. Porque eles guardam, é eles que dizem quantos votos tem, é eles que dizem tudo. Deve ler, deve saber ou não. Tratando a população como, né, como idiota. É adestrando as pessoas. Agora eles querem adestrar as polícias nos estados, as autoridades, o exército. É todo mundo sendo adestradinho que nem cachorro aqui no Brasil. Que precisasse ser tutelado. Vamos lá. Government agency has some sort of public affairs branch, some sort of communications capacity. Simply say that this is for monitoring and engaging in strategic communications, and then you can mass flag the accounts of the U.S. State Department's political opponents they want to stop from winning the election. Jesus. Só Deus para ter misericórdia do povo, viu? Tomara que venha a justiça verdadeira e fazer justiça. Deus é fiel. Vira a suspirada que o Joe Rogan dá quando ele acaba de falar, de contar o que ele sabe sobre esse órgão aí, esse CEPS da CIA. Eu fico aqui pensando com meus botões, o governo Trump agora tomando posse com Elon Musk, vendo essas coisas, essas bagunças no mundo aí. Agora é para a gente fazer barulho em relação a isso aí, porque isso é um escândalo. Então, finalmente, as coisas começam a ficar mais claras. E aquela perguntinha que todo mundo sempre fez, o que está por trás de Alexandre de Moraes, ou quem está por trás de Alexandre de Moraes? Pelo que o homem falou aí, dá para me entender que ele é um agente da CIA, não é isso que o homem falou? Me parece que o senhor Mike Pence já começa a nos ajudar a responder essa pergunta. Mas em janeiro, né, a lojinha vai mudar de direção. O Elon Musk vai cuidar disso aí de perto. Que vai dar os capítulos, hein? Brasil que se cuide, velho. Está sob nova administração. E isso aí é algo muito sério para o Trump deixar barato. Dinheiro do contribuinte americano sendo utilizado para interferir em eleições pelo mundo.